Aleluia. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor, uma vez mais no Brasil. Nós estamos aqui para dar sequência ao que nós falamos com relação a esse propósito que Deus colocou em nossos corações, de levarmos a mensagem e falarmos um pouco aquilo que Deus nos tem dado. Antes de nós lermos a palavra de Deus, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 41, eu queria fazer uma oração. Essa semana tenho visto alguns acontecimentos na rede social e tem me chamado muita atenção de uma jovem de 20 anos que, por uma razão de não querer ter sido violada sexualmente, se precipitou de um edifício e morreu. Ela se matou porque ela não quis ser violada. E vi também uma senhora de idade num asilo. Esta senhora simplesmente foi jogada ali pelo filho, e o filho não deu os devidos valores e atenções que ela merecia, e quando o filho regressou, os pedidos que ela fez em vida, ele viu ela morta. E teve me chamado a atenção também, assim como uma menina de 10 anos de idade pousou nas redes sociais uma foto com 2, 3 meses grávida. Então eu tenho estado, a gente fica tentando entender que a cabeça do povo está totalmente mudada concernente aos valores humanos. Então a Bíblia nos relata muitas coisas que estão acontecendo hoje, elas são provenientes de advertimentos que Deus nos tem dado na palavra dele. E nós estamos vendo as coisas acontecerem e ninguém está se dando conta. E nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para nós intercedermos e buscarmos os direitos daqueles que têm o direito, mas os seus direitos eles são abafados e os seus gritos não são ouvidos. E nós estamos aqui para interceder por esse povo. Interceder também pelo excelentíssimo juiz Sérgio Moro, pela Polícia Federal e pelos aqueles que estão trabalhando em prol de uma moralização do nosso país. Como tenho repetido, quero voltar para o Brasil e encontrar um país onde o cidadão tem dignidade de viver e de passar o tempo de vida, como nós vemos aqui nesse país, nos Estados Unidos, que nós vivemos, e nós temos visto os direitos de um cidadão, minha voz, que tem autoridade. Eu pedi a Deus em oração para que essas coisas aconteçam no Brasil também, que nós possamos termos os valores, as leis e os respeitos para com o cidadão, porque Deus nos deu uma missão, e cada um de nós vamos prestar contas de tudo aquilo que nós fazemos em cima dessa terra. Ou fazemos o bem, fazemos o mal diante de Deus, nós vamos prestar conta de tudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, te louvo, exalto, te engrandeço, te glorifico, te rendo graças pela sua bondade, misericórdia e fidelidade. Oramos pelo excelentíssimo juiz Sérgio Moro, a Polícia Federal e todo o processo dos 199 milhões de brasileiros que estão indignados com a situação em que nosso país está vivendo. Oro pelaquela jovem que se matou se atirando naquele prédio, pelaquela senhora que morreu, que o filho jogou ali naquele asilo. Oro pelas crianças que estão sendo violadas, muitas que estão sendo achacoalhadas pelo diabo, e que nós sabemos que o Senhor pode entrar com providências e levantar uma geração, levantar um povo que possa fazer algo para salvar esse povo das garras de Satanás. Oramos pelos nossos irmãos da fé, pelo Oriente, pelo Ocidente, pela Ásia, pela África, pelos 4 continentes da terra, que nós oramos pelos crentes que de uma razão ou de outra estão sendo mortos estupidamente pelos estúpidos, que simplesmente quando os nossos irmãos aceitam a Jesus, viram um alvo do diabo para serem destruídos. Nós estamos orando e intercedendo para que o Senhor levante uma geração nesse meio desse povo, uma geração forte, costumais, para nós fazermos algo em prol da salvação do nosso povo que está sendo morto estupidamente. Deus de Israel, nós somos gratos por Jesus, pela Bíblia, por todas as maravilhas que o Senhor fez no passado, como o Senhor está fazendo hoje, e nos prepara para que nós possamos darmos razões do trabalho que o Senhor colocou em nossas mãos, porque o Senhor é Deus e o Senhor sabe o começo, o meio e o fim de tudo, Deus. Oro pelo Brasil, pelo momento que nós estamos passando, que o Senhor possa estar levantando, meu Pai, uma geração e um povo lavado e remido para fazer a diferença e mostrar o valor de que o Senhor é Deus no nosso país. Que os líderes continuem trabalhando de mãos dadas para que nós possamos ver uma moralização perfeita, que nós possamos ver um povo, meu Pai, trabalhando por direitos, porque os direitos
e assim como a nossa cidadania possa ser respeitada pelo mundo, por onde nós passarmos, onde nós formos, porque o Senhor é Deus, o Senhor prometeu, o Senhor há de fazer as suas promessas se cumprir. Ajuda-nos para que nós possamos termos a sabedoria dos céus para exercermos o nosso ministério e fazer com que a sua vontade prevaleça. Deus de Israel, obrigado por esse momento que o Senhor está proporcionando, pelo pastor Steve, obrigado pela Life Church, pelo Luiz, pelo Luci, pelo momento que o Senhor está proporcionando, porque coisas grandes irão acontecer, porque o Senhor é fiel para fazê-lo cumprir. Nós agradecemos pelo passado, pelo presente e pelo amanhã que o Senhor nos reserva, Israel. Nós somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Gostaria de ler, irmãos, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 38, que diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharemos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente o meu trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Desde aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zefanete Paneia, e deu-lhe por mulher a Janete, filha de Potifar, sacerdote de E saiu José por toda a terra do Egito. José tinha 30 anos nesse momento. Nos últimos 13 anos, José tinha vivido um martírio na vida dele. E nos últimos 3 anos, José passou na prisão por causa de a mulher de Potifar armou uma tramóia e acusou José de ter molestado a ela. Então Potifar era um homem, era temente a Deus e tinha um certo carisma por José, e colocou José no coração. E depois que a mulher dele acusou que José tinha molestado a ela, então Faraó mandou jogassem José no calabouço. José foi preso. E esses últimos 3 anos, José, aonde ele entrava, havia prosperidade. Deus era com ele. E onde José estava, as bênçãos aconteciam. Mesmo no cárcere, José interpretou sonhos. Ele interpretou sonhos do copeiro e interpretou sonho do padeiro. E quando José advertiu ao copeiro e ao padeiro, quando o copeiro voltasse para a atividade, porque certamente a mulher de Potifar teria tentado ao copeiro e ao padeiro. E quando José, nesses 3 anos que estava ali, José interpretou o sonho dos dois. Naquela noite, o copeiro simplesmente teve um sonho, que ele via um copo de prata, e ele servindo a Potifar. Então ele deu ao sonho de José, e José interpretou, disse que em 3 dias ele sairia de onde estava, iria voltar para a atividade normal. E me deu a entender de que aquela mulher de Potifar tinha tentado ao copeiro também, e assim como tinha tentado ao padeiro. E no mesmo momento que José tinha administrado a interpretação do sonho do copeiro, o padeiro se interessou e falou: também tive um sonho. Só que quando o padeiro deu a José o sonho, José deu a ele o parecer que em 3 dias o padeiro teria levantado, seria enforcado, e as aves comeriam as carnes dele. Então aconteceu nos 3 dias que o padeiro foi, porque ela morreu enforcado, e o copeiro voltou para servir a Faraó mais uma vez, porque Faraó mandou
que se averiguasse quem era culpado e quem era inocente, e achou o inocente no copeiro, e o padeiro foi condenado. Então José tinha advertido ao copeiro, quando voltasse, tivesse com o faraó, que falasse para ele, né, que José é inocente, que José estava ali, esperando ainda a justiça se cumprir. Então, Faraó teve sonhos, e os sonhos que Faraó tinha, ele mandou chamar os sábios, os entendidos, e todos os que pudessem interpretar o sonho dele, e ali ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó, que estava angustiado, e a angústia era tão grande, que Faraó se viu e falando com o copeiro, e o copeiro falou: olha, o hebreu, o José, ele é um homem que pode interpretar os seus sonhos. E o Faraó mandou que chamasse José e trouxesse na presença dele. E quando o Faraó falou para José o sonho, ele deu interpretação das 7 vacas magras, das vacas gordas, uma comendo as outras, e falou a interpretação dos 7 anos de fome que viria sobre o Egito. E nesses 7 anos de fome que viria sobre o Egito, que Faraó pegasse tudo que tinha e colocasse e montasse o local para que ele pudesse guardar, porque durante 7 anos a fome viria sobre o Egito. Então, quando o Faraó disse para ele, e disse Faraó ao seu servo: acharíamos um varão como esse, em quem haja o Espírito de Deus. O privilégio que um homem tem quando tem o Espírito de Deus, ele passa a ser algo a mais. E José tinha o Espírito de Deus. E quando ele revelou os sonhos de Faraó, Faraó deu a ele a autoridade, e deu a ele que ele governasse o Egito. Então José saiu da presença de Faraó como o segundo homem daquelas terras, e começou a fazer tudo que Deus tinha colocado no coração dele. Fez as construções dos grandes depósitos, e começou a colheita e guardar os trigos, as cevadas, começou a guardar tudo, porque viriam 7 anos de fome. E eu queria voltar um pouquinho aqui no capítulo, queria voltar aqui um pouquinho para trás, para nós termos uma dimensão do capítulo 37. José é vendido por seus irmãos, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E essas são as gerações de Jacó, sendo José 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava esse jovem com os filhos de Bila, de Zilpa, mulher de seu pai, e José trazia a má fama deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os filhos, porque era filho de sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhe: ouve e peço vós este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e inclinavam-se ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a luz, 11 estrelas se inclinavam a mim. Contudo, o seu pai e seus irmãos repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e seus irmãos inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Deus de Israel, momentos antes, já tinha tido com Jacó uma vez mais, e tinha dado a Jacó, e tinha falado para Jacó que Jacó seria bendito, e que Jacó teria o seu nome trocado por Israel. E a mãe de José, a Raquel, ela tinha morrido. Tinha alguns que ela tinha morrido, porque o irmão de José, Benjamim, quando nasceu, Raquel faleceu. E quando Raquel faleceu, Benjamim nasceu,
E José já tinha ido para o Egito, já tinha sido vendido pelos irmãos. E todos os irmãos invejavam José. E aí passaram-se os anos. Desse sonho, quando José tinha 17 anos de idade. Aqui, no capítulo 41, versículo 38, José estava com 30 anos, esperando uma exaltação de Deus. Porque o homem, quando tem um Espírito de Deus, ele tem que esperar a promessa de Deus se cumprir na vida dele. Então José esperou pacificamente e passou por um processo árduo e difícil. Esperar pela promessa de Deus é um momento sublime na vida do homem e da mulher, que nós sabemos que Deus, quando começa a fazer algo nas nossas vidas, no nosso ministério, nós temos que termos a consciência e a convicção de que Deus, Ele preservará a palavra dele, porque Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas José sabia que as promessas iriam se cumprir no tempo de Deus, mas esse tempo de Deus requer nós caminharmos embaixo da uma obediência, embaixo da mão forte de Todo-Poderoso e sermos obedientes às leis de Deus. Porque se José, mesmo sendo um jovem formoso, de boa aparência, e se ele tivesse tido algum caso extra com a mulher de Potifar, ele não teria chegado a esse momento de exaltação, porque ele sabia que as leis de Deus, ela tem que prevalecer em cima da verdade. Ele não podia viver em cima de uma mentira. Então José simplesmente esperou com paciência e passou pela aflição, e passou pela provação, e Deus o exaltou nesse momento. E nesse momento, em Jacó se sabe que a fome já tinha chegado em Canaã. Então Jacó sabia que estava na hora de eles correrem atrás de alimentos. Então Jacó manda que seus filhos desçam no Egito para comprar comida. Então desceram os 10 filhos de Jacó. Aí tiveram o primeiro encontro. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito, no capítulo 43. E a fome era gravíssima na terra, e aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: tornai e comprai-nos um pouco de alimentos. Mas Judá respondeu-lhe dizendo fortemente: nos protestou aquele varão, dizendo: não verás a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se tiverdes, enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimentos. Mas se não o enviares, não desceremos, por conta aquele varão nos disse: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele varão que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram: aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda o vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhes conforme as mesmas palavras, podemos nós saber que diria: trazei o vosso irmão. Então disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem comigo, e levantar-nos, iremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os vossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não trouxer e eu não puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se nós não tivéssemos detidos, certamente já estaremos segunda vez de volta. Então disse Israel seu pai: por que assim e fazer isso? Tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mirra, especiarias, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos o dinheiro dobrado e o dinheiro que tomou na boca dos vossos sacos, e tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também o vosso irmão e levantai-vos, e voltai àquele varão, e Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco o vosso outro irmão, e Benjamim e eu, se for desfilhado ficaremos. Pela segunda vez, quando eles tiveram, os 10 irmãos de José tiveram até ele ali, e José mandou que eles regressassem para Canaã, para que levasse o alimento para o seu pai. Então José mandou que colocasse dentro dos sacos dos 10 os dinheiros que eles tinham levado para o Egito. Então o dinheiro foi levado e eles comeram. E Simeão tinha ficado com José lá, preso na espera.
Então, quando terminou, eles voltaram novamente para comprar a comida. E nessa volta deles, José tinha pedido que o irmão dele, Benjamim, viesse. Mas eles não sabiam que era José. Ele não tinha nem se passava pela ideia deles que eles estavam diante de José. Eles estavam diante do irmão que eles tinham rejeitado, do irmão que eles tinham invejado, do irmão que eles queriam matar. Mas todo o processo que eles fizeram foi Deus ali usando ele para que eles pudessem chegar onde chegaram. E quando eles chegaram mais uma vez diante de José, glória a Deus. Quando eles chegaram mais uma vez diante de José, no capítulo 45, José se dá a conhecer a eles. Gênesis 45. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e chamou: fazei sair daqui todo o varão, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante de sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então, disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vós vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, porque minha vez vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante de vossa face para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. José simplesmente mostra para eles o que realmente estava propenso a acontecer. Porque José sabia, porque Deus tinha revelado para ele que esses 7 anos ainda estavam no 2º ano. E Jacó já estava aqui beirando 130 anos de idade. Jacó já teria 130 anos de idade. E quando José se revelou para os seus irmãos que ele era José, então Jacó e toda a sua família descem ao Egito. Então Jacó desce ao Egito para poder ali no Egito conhecer mais uma vez o seu filho. E José pega a toda a sua parentela e leva na presença de Faraó. Então veio José e anunciou a Faraó no capítulo 47. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber 5 varões, e o pôs diante de Faraó. Então disse a Faraó aos seus irmãos: qual é o vosso negócio? Ele disse a Faraó: teus servos são pastores de ovelha, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para ovelhas de teus servos, por quanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogo-te que teus servos habitem na terra de Gozém. Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito. Está diante da tua face, no melhor da terra, fazei habitar teu pai e teus irmãos, e habite na terra de Gozém. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado, sobre o que eu te tenho. E trouxe José a Jacó seu pai, e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: quantos são os teus dias do ano de tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos da minha vida peregrinação são 130 anos. Pouco e maus foram os dias dos anos de minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias de suas peregrinações. Jacó estava com 130 anos quando ele chegou diante de Faraó, com os olhos escurecidos. E ali Jacó abençoou a Faraó. E depois desses 130 anos em que Jacó abençoou a Faraó, Jacó teve mais 17 anos de vida. E nesses 17 anos de vida que Jacó teve,
eu tenho certeza absoluta, como está nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, que cada segundo desses 17 anos, Jacó viveu arregaladamente, porque ele estava embaixo de uma proteção, de um poder, em que o Egito poderia dá-lo a ele, porque José era o governador, e José estava como que segundo homem do Egito. Então Jacó viveu esses 17 anos, abrindo e fechando os olhos, todos os dias, vendo os netos crescerem, seus bisnetos aparecerem, de maneira que a promessa de Deus, ela se cumpre. Como Deus tinha dito para Abraão, assim Deus falou para Isaac, assim Deus fez em Jacó, assim Deus mostrou em José, que as descendências, que todas as famílias da terra seriam benditas. Então, amados irmãos, nós estamos diante de proporções bíblicas, em que o poder de Deus para se manifestar na terra, tem que achar um coração disponível e paciência, para poder receber a promessa de Deus, tem que ter paciência e perseverança. Quantas vezes José aqui foi molestado, quantas vezes foi taxado como mentiroso, quantas vezes, mas no momento de Deus, houve a exaltação, e a exaltação de Deus, ela vem na medida, proporção em que nós acreditamos que Deus está no controle, e que essa situação em que ele viveu, em que nós estamos vivendo em proporções bíblicas na terra. É um momento de exaltação em que o Deus de Israel está separando um povo para que possa mostrar as suas boas obras, e o poder de Deus se manifeste. O poder de Deus está manifestando, porque aonde tem o Espírito Santo, existe o temor a Deus. E José tinha o temor a Deus, porque sabia que Deus é fiel para fazer cumprir a palavra, e ela não vai voltar vazia. Então, que essa palavra, assim como esse momento que José viveu, nós possamos darmos continuidade nesse tempo presente, porque esses 17 anos que Jacó viveu ali no Egito, e ele pediu a José que fizesse um juramento, depois que eu morresse, e que ele fosse transladado a Canaã e fosse enterrado junto com os familiares. Deus vela pela palavra para fazer cumprir. Nós temos que dar os efeitos e razões do que nós estamos fazendo, porque Deus de Israel, ele não revoga, ele não tarda, ele não se esquece de promessas feitas aos seus filhos e suas filhas. E esse momento que José viveu, nessa exaltação, nesse momento sublime, depois nasceu ali Efraim e nasceu também Manassés. O primeiro foi Manassés, o primeiro filho de José, e o segundo foi Efraim. E nós sabemos que Deus, quando tem promessa, Ele dá uma bênção completa, e que nós possamos estarmos apercebidos de que o poder de Deus, para ser manifesto, nós temos que dar razão e buscarmos o temor a Deus. E essa semana eu vou dar continuidade aos 3 dias de jejum e oração, na segunda, na quarta, na sexta, porque eu quero ver o poder de Deus se manifestando, e eu quero ver a misericórdia de Deus levantar uma geração, homens e mulheres que não se dobram à corrupção, homens e mulheres que possam fazer a diferença, porque não é cabível nós vivermos num país de 200 milhões de habitantes, e nós não temos infraestrutura, e nós não temos dignidade para sobrevivermos. Como nós vemos, nos Estados Unidos 450 milhões, e todos os dias as crianças nascem com os mesmos direitos quando estão com 70, 80, 100 anos. E que essas duas almas que essa semana se foram no Brasil, essa mãe rejeitada no asilo, e que essa jovem que foi desprezada de cima do prédio, buscou a morte para não ser violada, e que essas crianças que estão sendo vitimadas, que nós possamos levantarmos uma geração que possa fazer a diferença e mostrar. Não vamos ficar só com a palavra, porque em breve eu quero voltar ao Brasil e entrar no meio da política também, para poder mostrar o valor, de que o mesmo valor que tem para mim o meu ministério tem valor para mim, porque Deus me deu no momento sublime da minha vida, e eu quero levar efeito e fazer com que seja reconhecida dos 4 cantos da terra, que para Deus nada é impossível quando você está embaixo da mão dele e das ordenanças dele. Vem a tribulação, vem a dificuldade, vem o mal, mas Deus de Israel, Ele não revoga a sua palavra, e ela não vai voltar vazia. E que Deus possa estar nos abençoando, nos guardando e nos ajudando, nos dando uma semana de vitória, e que a presença de Deus seja soberana em nossas vidas.
Senhor nosso Deus de Israel, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvo, te exalto, te engrandeço, te glorifico, te agradeço pela vida de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José, e de todos esses irmãos e irmãs da fé que a tua palavra nos mostra. Te agradecemos por esse nome, porque através dele nós chegamos até aqui, e nós sabemos que o Senhor é Deus, que a tua palavra não volta vazia. Abençoe nossas vidas, nosso ministério, seja com nossos familiares, seja com todas as pessoas que estão envolvidas nesse ministério. Obrigado pela vida do pastor Steve, mais uma vez, Life Church, do Luiz, da Rocio, e desse momento nós estamos vivendo, porque é um momento do Senhor mostrar-nos o valor de uma conversão. Oro pelos Estados Unidos, por todas as famílias desse país, que possam nos termos e vermos um avivamento nesse país, que nós possamos ver assim nos Estados Unidos como no Brasil e no mundo, um avivamento em que suas leis possam prevalecer e que nós possamos darmos valor a tudo que o Senhor nos tem prometido. Essa é a nossa oração de agradecimento pelo que o Senhor fez no passado, está fazendo hoje e nos prepara para o amanhã, porque o Senhor é Deus e nós somos servos. Graças nós te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém?